Graça e paz, amados. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso podcast, da nossa rede Marcados, dos jovens aqui na comunidade Batista Renovada em Ribeirão Preto. Para a gente é uma alegria novamente ter você conosco e nós louvamos ao nome do Senhor, porque esse projeto começou do Reino do Céu e veio em nossos corações para poder conversar aqui a respeito da palavra do Senhor, sobre testemunhos, né, dos convidados que a gente recebe aqui e que de alguma forma possa edificar a sua vida. Mais uma vez aqui nesse episódio estou junto com a minha esposa Elaine. Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Para nós é sempre um prazer sentar à mesa com vocês e já de início, já aperta aí para curtir, se inscreva no canal, compartilhe, chame a sua família para participar conosco aqui no podcast, para estar acompanhando. E que esse testemunho de hoje eu tenho certeza que vai falar com você. Amém. Bom, e o nosso convidado de hoje é uma pessoa que já foi até comentada aqui na mesa, né, com outros participantes também, outros convidados. Vezes, verdade. Né? É um homem abençoado, um homem de Deus. A gente vê pessoas que através dele encontraram Jesus e que hoje está aqui para contar um pouco sobre o testemunho da vida dele também. Irmão Wilton, seja bem-vindo. Boa noite, irmãos. Boa noite a você que está em casa, né? Os irmãos que estão aqui. Para mim é um motivo de muita alegria essa noite, né? Estar aqui, né, entre os irmãos, para contar um pouquinho da minha história, né? Da minha família para vocês, né? Amém. Como eu encontrei o Senhor, né? Então, um bom dia para você, ou boa noite, ou uma boa tarde. E a minha esperança é que, através desse testemunho meu e sobre um pouquinho da minha família, venha trazer algo de bênção para a sua casa, Amém. para a sua vida. Viu? E o meu desejo para você nessa noite é que você venha entender um pouquinho como que é servir o Senhor em nome de Jesus, né? Amém. Para nós é uma honra, irmão. Trazer já há muito tempo que a gente gostaria, né, de trazer o irmão, mas aí houve os imprevistos, mas graças a Deus o Senhor preparou esse dia para estarmos na mesa com o Pai. E já fica o convite para um próximo episódio, a irmã Josi também participar conosco aqui. A irmã Josi tem que estar aqui com a gente. Sim, ela não pôde vir hoje, né? Mas a minha esposa amada, um beijo para você, né? Que Deus te abençoe você, né? Em nome de Jesus, ela é a minha companheira. Amém. Graças a Deus, eu sempre gosto de falar, né? Tudo que eu sou hoje como homem, né? Como esposo, né? Eu devo a ela, né? Realmente Deus preparou a Josiana na minha vida. Que bênção. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Bom, para a gente iniciar, né, a gente gostaria de saber um pouco da sua história. Também não precisa entrar em tantos detalhes, né? Mas seria mais a trajetória, né? Se você já nasceu talvez num berço cristão, evangélico, ou se no decorrer da vida alguém te apresentou a palavra e aí você se converteu. E a história da família toda, né? Que hoje praticamente todos aí fazem parte, né? Sim, com certeza. Não, a minha história, irmãos, é interessante que os irmãos já foram lá, né? Eu nasci em Babilônia, né? Um lugar... Delícia de lugar. Que eu amo de paixão, né? Um lugar bem acolhedor. Sim, eu amo aquele pedacinho de chão ali, né? Junto da Serra da Canastra, né? E a minha história, eu não nasci, né? Não era cristão, mas tinha meus pais na religião, né? No caso, eu vim do catolicismo, né? Mas mesmo assim, mesmo lá, meus pais me acompanhavam, levavam nós ali na missa, né? Aquela vida de todos os domingos, consagração, né? Consagrando, mas sempre queimava no meu coração. Havia algo, né? Que eu tinha expectativa de sempre buscar mais, até que alguém chegou na minha casa, né? Começou a falar de Jesus para mim. E é interessante que eu lembro, né, que foi no domingo à tarde, a primeira vez que alguém me apresentou Jesus. Eu lembro que eu voltei a fazer questão de mencioná-la, né, para honrá-las, o nome delas, né, a irmã Nilceia, né, que é a esposa do pastor Mariano, né, e a irmã Guilhermina. Foram as primeiras pessoas que me apresentou Jesus no domingo à tarde. E eu lembro o seguinte, que naquela tarde, eu fiquei bravo quando eles chegaram. Fiquei bravo, né, que eles chegaram. Eu estava assistindo o Faustão ali, né,
Então eu falei, nossa, vai me atrapalhar assistir o Faustão? Só pro irmão? Ou tinha mais pessoas quando elas falaram? Não, estava eu e a minha esposa, né? A Jéssica já era pequena, né? A Jéssica já era de colo, na verdade, recém-nascido. E elas chegaram, me abordaram, se poderia falar de Jesus para mim. E eu assim, meio que, tá bom, vocês vieram, né? Então pode entrar. Fala logo para ir embora logo. Mas Deus já tinha um propósito ali. Naquele dia, chegou para mim ali, me apresentou Jesus, foi o primeiro que me apresentou. E eu lembro que quando elas foram embora, eu já fiquei com saudade, aquele desejo, né? Nossa, que isso, né? De descobrir mais. Sim, elas foram embora, vai para a igreja e tal, mas é que vai para a igreja. Falei, tá bom, uma hora eu vou, né? Larguei mão de ir. E depois, o que acontece? Eu trabalhava em fazenda, né? E lá tinha um outro irmão. Então, eu vejo a minha história, irmãos, é como eu lembro muito de Esther, onde que o nome de Deus não aparece, mas você vê o mover, né? Sim, aquele mover de Deus na minha vida, né? Amém. Me levando, me conduzindo. Os livramentos, né, irmão? E eu chego nessa fazenda, lá está o irmão Josué, né? Então ele começou a falar de Jesus para mim, e sempre quando ele falava, meu coração queimava, né? Ardia meu coração. Mas as pessoas chegavam, pessoas que não eram crentes, chegavam ali, sempre aquela zombaria, né? Tirando sarro, falava, ó. Aí eu disfarçava, não é comigo. Tá falando para o mato, não sou eu. Né? Não é comigo que está falando, né? Eu disfarçava, né? E talvez só nós, o irmão Josué, no caso, na época, e mais alguém. E eu disfarçava, estava falando para o vento. Não é comigo que ele está falando. Olha ver como é que é as coisas. Né? Você se sentia constrangido. Ficava me constrangido. Ficava me constrangido com aquilo, né? De perceber que desejoso para ouvir a respeito do Senhor, mas se chegasse alguém, já era um basta para o Senhor, agora não. Dá um tempinho, deixa esse rapaz sair, ou essa pessoa sair, depois falamos. Até que chegou um momento que eu falei assim, sabia de um caso? Eu estou com muita vergonha, né? Eu vou para um outro trabalho. Você trocou de trabalho por conta do evangelismo do irmão Josué. Troquei de trabalho. Para mim não dá mais, o que eu vou fazer? Eu vou para a usina, né? Que é de roça também, né? Só que o Senhor foi tão bom para comigo, que chegando na usina, no caso, pessoas na fazenda, era o irmão Josué, e quando eu cheguei na usina, eu descobri que tinha mais 7 irmãos lá. Uau! Não tinha como fugir. 7. A matemática de Deus. Tinha 7 irmãos na época. E, inclusive, era na época, o corte de cana, ou a capina, era estilo... tinha escala por nome. Então, vinha escala do A, né, até a última letra do alfabeto, né, que estava lá, das escalas dos nomes do pessoal. O que aconteceu? Então, veio a escala e chega lá Geraldo, desse irmão Geraldo. E junto comigo, irmão Grêmio. 2. De 1 já foi 2. Tinha 2 junto comigo. Inclusive, o irmão Gremino é meu pai na fé, né? Amém. Que bênção. Hoje ele mora com o Senhor, né? O Senhor já o recolheu, né? Mas é um homem que eu lembro dele até hoje, eu lembro com saudade, porque Deus usou um homem que tinha apenas 11 dias de escola, 11 dias de escola, e ele foi usado por Deus, tanto ele como todos foram usados, né, Geraldo, para me levar a Jesus. E o irmão Gremino tinha uma estratégia muito legal. O que ele fazia? Eu jovem, né, com 16, 17 anos, estava com 19 anos, aliás, nesse momento, 19 anos. Aí, aquela fome, né, de serviço mesmo, né? O que ele fazia? Ele levava
pão de queijo, né? Ele levava bolo, Como né? bom mineiro, né? Como bom mineiro para o trabalho, né? E tinha o resto da comida dele, né? A minha irmã Gremina cozinhava muito bem, né? Aí, o que ele fazia? A hora que eu ia tomar água, ele falava assim, ô Hilton, se você quiser, tem bolo aí, tem um pão de queijo, se você quiser, tá aí na vasilha. E eu não dispensava. Como você dispensar? Uma mão de obra pesada, né? Sim, e aquela fome, né? Aí eu pegava, era conta de eu sentar, que eu começava a comer o bolo, comer o pão de queijo, ele sentava do meu lado. Olha a estratégia. E começava a me apresentar a Jesus. E aí daqui a pouco vinha outro, né? Vinha outro me apresentando Jesus. Daqui a pouco eu fui me envolvendo, né? Fui me envolvendo com aquele mover. Fui sendo tocado pelo Espírito Santo, né? Aí até que chegou um dia, comecei a conhecer as cartas de Paulo, né? E vendo aquele homem, vendo a história dele, né? Então, falei, não. E foi assim que eu tive esse encontro, né, maravilhoso com o Senhor, até que... E eu tinha uma estratégia interessante. Aí eu comecei a ir para a igreja, né? E chegando na igreja, o que eu fiz? Eu escolhia o homem maior da igreja, para me sentar atrás dele. Para esconder. Para me esconder. Chegava lá, no caso, na época, até o irmão Eliezer, né? Aí cheguei lá e disse, esse aqui vai conseguir me cobrir bem, ninguém vai me ver aqui. Né? Aí eu sentei ali e esse próprio irmão Eliezer, ele me deu uma Bíblia, né? Uma Bíblia que ele tinha, e ele me deu ela, e ali eu comecei a degustá-la, né? De uma tal maneira, né? Querendo cada vez mais vezes na carta, cada vez mais e mais, e daqui a pouco eu falei, não dá. Quando teve o primeiro culto que o pastor perguntou quem queria apelo, né? Servir a Jesus, quem queria reconhecido como Salvador, eu fui o primeiro a hora que eu vi, eu estava erguendo a mão, estava andando, estava indo caminhando lá para o altar, né? E isso já se faz 32 anos, né? Nossa! Que bênção, né? Que bênção. E a irmã Josi também, o irmão já era casado? Ou não? Não, no caso eu era amaziado, né? Ah, tá. Mas ela aceitou Jesus também, não? A irmã Josi deu um pouquinho de trabalho. Demorou um pouquinho mais. Deu sim. A minha história, porque eu era muito novo, né? Quando eu, no caso, eu juntei com ela, né? Era muito novo, então eu tinha 17 anos, né? Aliás, eu tinha 16, ela tinha 15 anos, mas já tinha a Jéssica já, né? Uns 2 anos, 3 anos, quando eu conheci Jesus. Aí comecei uma batalha com a Josiane de 1 ano, mais ou menos. 1 ano, né? Ela não, e eu falei, meu Deus, e eu naquela sede, né? Naquela fome, mas aí em 93 ela se rendeu ao Senhor também, né? Graças a Deus. Amém. Até hoje aí, né? Glória a Deus. Mas graças a Deus, eu falo assim que o cuidado de Deus. Sim. Uma coisa que os irmãos, alguém por nos assistir, saiba de uma coisa. Deus está cuidando, mesmo às vezes sem se conhecê-lo na intimidade, né? Mas há um cuidado de Deus em nossas vidas. Deus está ali amparando. Eu vejo a minha história assim. Sim, com certeza. E ver o cuidado dele, né? Dele ter me levado ali, foi me conduzindo a minha história, né? Até hoje, mas eu olho para trás, há 32 anos atrás, eu falei, meu Deus, não é possível que eu fugindo do Senhor, né? E o Senhor, mesmo assim, o Senhor foi lá e me trouxe, né? Legal Os planos de Deus vai além, né, do que a gente possa imaginar, né, irmão? Sim. Porque eu falo assim, mesmo nós sendo pecadores, Deus é misericordioso e Ele cuida, porque nós somos filhos. E eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe quer que seus filhos pereçam. O que será, quanto mais Deus, né? Então, eu falo assim, em todo tempo, Ele está cuidando. Mesmo nós sendo falho, Ele está ali, cercando, enviando os anjos. Olha, não passa aqui. É aquela história, né? Nossa, eu sempre passei aqui, mas hoje eu não vou passar por aqui, vou passar por lá. Já é o Espírito Santo te tirando de uma rota, mudando o seu, né,
o seu roteiro ali, porque é um cuidado de Deus. Eu vejo isso como, né, um livramento. Sim. Eu fico pensando o seguinte, veja bem o quanto o nosso Deus é um Deus compassivo, né? A ponto de, no momento que alguém chega para mim, me apresenta Jesus para mim, eu resolvi que naquele momento eu assisti o Faustão, né? Era algo mais relevante, né? Exato. Ela tinha aquela fome, aquele desejo, né, de estar com o Senhor, mas quando alguém chega para mim com o banquete, né, com o Senhor, mas logo agora... Tirar né, do comodismo, né? Confrontou o seu comodismo, aí, né? Sim, foi, mas aí, graças a Deus, sabe, foi tratando, daqui a pouco a Josiane se converteu também, né? Aí tive minhas filhas, né? Hoje, no caso, sou pai de 3 filhas natural, né? Tenho mais algumas filhas que eu adotei por aí, né? Amém. Aliás, hoje tem filhas, né? Que eu tenho também comigo também, né? Graças a Deus, né? Mas Deus sempre tem cuidado de nós. Amém. Sempre tem. Glória a Deus. Né? Então, tenho minhas filhas, né? Tanto as minhas naturais como aquelas que eu adotei, né? Tem sido bênção na minha vida, né? Então, tenho filhos hoje, né? É interessante que eu sempre, é lógico, que como pai, você pensa assim, ó, vem o primeiro filho, você pensa, é mulher, é homem, né? É homem. Vem o segundo, você pensa, é homem. É o terceiro, é homem. E vieram as 3 mulheres. Eu tentei. Mas aí, só que tem uma coisa, Deus foi tão bom para comigo que isso nunca foi uma barreira, um trauma, uma lacuna, né? na minha vida. Já falei para elas já, né? Elas sabem disso, que nunca foi. É que a gente brinca com a situação, né, irmão? Porque eu acho que é natural do ser Eu acho que é natural do homem, né? Sempre aguardar o homem, porque como você já cresceu, já sabe como que é o caminho, mais ou menos, de repente você vê uma menina, você... E agora, né? Sim. E é interessante porque a qual faz parte maior, porque o meu pai, os irmãos conheceram lá, são pais de 7 homens, né? Sim. No caso, né, só teve, no caso, uma irmã que hoje, graças a Deus, uma faleceu ao nascer, mas vivos. 2 irmãs, né, e 7 homens. Nossa. Então, era natural se pensar que viria homem. Então, os outros irmãos meus mais velhos que teve filhos, homens também. Aí o que aconteceu? Não, então vai ser homem, né? Mas não veio. Mas isso nunca causou uma barreira, uma frustração na minha vida, essa questão. Aí depois, hoje eu vejo, né? Tenho filhos homens também, né? Exato. Chegou os genros, né? Isso. Então, eu tenho eles como filhos também, né? Então, amém. Preencheu. Se havia alguma lacuna, que não havia, mas se tivesse no mundo espiritual, foi preenchido, né? Exato. É verdade. E tem os filhos na fé, né, irmão? Que são inúmeros, né? Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor tem usado o irmão, né? E buscado almas, né? Então, já são filhos gerados no coração, né? Tenho filhos. Graças a Deus, o Senhor sempre tem me usado nessa questão. Glória sabe? a Deus. Eu olho assim para trás, eu olho a minha formação, que não tem formação, né? Porque, no caso acadêmica, né? Não tem escola pouca, né? Mas Deus tem sido tão bom para comigo na questão do evangelismo, né? Eu sou aquela pessoa assim, se eu tiver um minutinho de prazo, né? Com aquela pessoa, pode saber que eu vou estar, né? Lançar a semente. Assim, eu não consigo, né? Dar aquele negócio, eu tenho que falar, nem vou e eu apresento, e graças a Deus eu tenho lançado ao longo desses anos, né? Em sementes, em corações que Deus tem preparado para o reino dele. Né? Amém. Graças a um pouquinho de trabalho, um ou outro aí, né? Cortar as ervas daninhas, Sim, a gente vai, né? Se apara, né? Mas sofri um pouco ao longo disso. Né? Eu lembro que nessas pregações de evangelho, né? Eu lembro que tem uma história bem rapidinha aqui. Eu chego pregando o evangelho no meu trabalho. Aí, daqui a pouco, eu ia sair de tarde, a chuva caindo, né? E chegar na minha bicicleta com o pneu furado. Meu Deus. Eu falei, meu Deus, mas
deixar de manhã aqui, estava normal, por que estava? Aí, tudo bem, no outro dia está lá eu de novo, né? Pregando o evangelho pro pessoal, e o pessoal, vi que um com a cara meio ruim, outra não. Passava 2, 3 dias, pegava a bicicleta de novo, pneu furado. Eita. Meu Eu Deus. falei, mas tem um mistério, mas nunca imaginava. Aí um dia, eu na minha casa, na reunião que eu tinha lá, né? No caso, eu tinha na minha casa, no meu culto de célula, né? Uhum. Aí uma irmã pegou e falou assim, você não sabe de uma coisa, vou contar uma coisa para você. Aí eu falei, o que foi, irmã? Ele falou, meu ex-esposo, todas as vezes que você falava de Jesus para ele, para os irmãos lá, ele ia lá e furava dentro da sua bicicleta. Meu Deus. O Nossa. mistério foi revelado. Foi, eu falei, meu Deus, então é isso, que eu não entendia o que acontecia, né? Você deixava lá, aí eu ficava tão nervoso, então como ele não podia bater em mim, ali no caso, ele ia lá e descontava a raiva Ele do se período de sentiu bicicleta. incomodado. Olha isso, gente. Ia lá, E aí depois você soube da história dele ou não? Se ele aceitou Jesus? então hoje ele não mora mais aqui em Ribeirão, né? Mas a família dele tá, os filhos dele tá, né? E foi assim, pessoas que nos ajudou, trouxe para dentro da casa, né? Da casa da Jéssica, né? E tudo, né? Sempre teve um carinho muito grande com eles, né? Mas ele ficou com tinha essa lacuna com ele, de ficar muito bravo, né? E não aceitar, né, a questão do evangelho. Mas ao longo dos anos, eu fui fazer umas contas esse dia, até foi o irmão Hermes, Hermes Bertone, né, me puxou a questão de filhos, né? E eu fui fazer a conta, mais ou menos assim, de quantas pessoas que Deus me deu o privilégio de eu pregar o evangelho para eles, né? Eu fui fazer umas contas, fui pôr no papel, né? Para agora, só para não ter um entendimento, que o irmão Só para mais ou menos atiçou algo no meu coração. uma curiosidade. Né? Ele falou, mas você tem filhos? Quantos filhos você tem? Na fé, eu fiquei assim, falei, rapaz, eu não parei para Nunca pensar, parou para contar né, sobre isso, né? Aí eu fui contar aquele que Deus usou, né? Eu cheguei numa conclusão, assim, para não ter uma margem de erros, né, para a glória do Senhor. Acho que tem uns 40 filhos na fé. Nossa, que Deus bênção. deu, né? Glória a Eu tenho Deus. certeza, né? E entre eles hoje tem 2 pastores, né? Amém. Pessoas que Deus nos usou para poder, o irmão Sebastião, faz parte também, né, de alguns deles, né? É outro que em breve também, né? Vem aqui. O irmão Sebastião, né, bênção, né? Estava lá, e são pastores hoje, né? Então, veja bem, alguém que no começo tentou fugir do Senhor, né? Mas vê o propósito do Senhor nas nossas vidas, né? Em nossa casa, né? E hoje eu olho que eu vejo o que Deus faz, o plano de Deus sobre o ser humano. Mesmo no caso eu fugindo, né? E indo para outro trabalho, e chegando lá, Deus coloca pessoas ao meu lado. Aparentemente, podia ter fugido dele ali, mas não tinha como, porque é escala, né? Você foge da Exato, não escola. tinha como. Né? Escala lá, irmão Guilhermino, irmão Geraldo, né? Então, não tinha como. E ele usou uma estratégia tão legal para comigo, né? Exato. Que é a estratégia do banquete, né? Por isso que eu falo, assim, a mesa, ela traz a comunhão, né? Sim. Porque quando você senta, não é só o partir do pão, é a comunhão que você tem, você vai conversar, você vai colocar como foi o seu dia, os seus planos, os seus desejos, tudo na mesa. Sim. Então, eu falo que a mesa é a comunhão, é aquele momento de intimidade que você tem. Você vê que Jesus reunia os discípulos, né, em volta da mesa e compartilhava, né, parábolas com os discípulos, né, partia o pão, sim, lavava os pés dos discípulos, né? Então, se a gente pensar bem, todas as refeições nós devemos fazer à mesa, ali com a família, ter aquele momento de oração a Deus e agradecimento e compartilhar com a família ali na mesa, né? Porque hoje, às vezes, no dia a dia, um almoça agora, outro vai almoçar daqui 2 horas, daqui 3 horas e não senta. Não reúne, né? Não conversa. Não reúne, a criança está no celular, né? Criança no celular. Ou então senta na mesa e vai comendo e trocando mensagem com o WhatsApp, né? Exatamente. Então acaba perdendo um pouco da comunhão,
né? A família acaba perdendo um pouco da comunhão. E assim, no dia a dia, às vezes, nessa correria, a família perde um pouco da essência de Deus, né, irmão? Nos dias que nós estamos vivendo, né? E foi isso que aconteceu, viu? A irmã tocou num ponto bem chave, né? Nesses 32 anos teve alguns problemas, né? Porque eu cometi um erro muito sério. O erro, assim, por aquele amor, sabe? Aquele desejo, que quando eu me converti, né, na Igreja Batista lá em Ponte Alta, fala Ponte Alta por causa do apelido, né? Todo mundo sabe, né? Mas lá em Babilônia. Eu lembro que na igreja eu assumi muitos cargos. Sabe, a igreja que tinha chamado cargos, né? A igreja tradicional, né? Então eu lembro que deu um dado momento, tinha eleição, assembleia, né? E o que eu fiz? Eu peguei 6 cargos na igreja. Nossa, meu Deus. E isso foi bênção por um lado, mas daqui a um momento não foi, porque eu tinha filhos, as filhas minhas eram novas, né? Tinha esposa, né? Trabalhando em serviço pesado, né? Então, era todos os dias eu estava na igreja. Nossa. Todos os dias estava na igreja. Então, a Josiane ficava com as meninas, né? Então, uma vez quando... Aí, o dia que eu não estava na igreja, era ela que estava. Né? Que elas tinham reuniões femininas, né? Então, era ela que estava. E isso que aconteceu. Nós já começamos a dar uma meia distanciada, né? Ali, nessa questão. E arrumamos muito projeto, abracei coisas que era além, né? Além, e deixei um projeto muito bom, né? Que é essencial, que era a minha família, né? Então, isso veio trazendo uma certa lacuna, né? Até que... Só que naquele momento, eu só enxergava essa questão do trabalho mesmo, da igreja, né? Da igreja ali, né? Mas eu vou até fazer menção dele que eu tive um pastor, por bem pouco tempo, o pastor Mariano, né? Esse homem, além dos irmãos, Deus usou ele de uma forma, sabe? Ele deu uma sustentação na nossa vida ali, tão grande, uma base, né? Mas logo ele veio embora para Ribeirão, né? Ele mora aqui em Ribeirão, né? Olha. Então, mas ele foi um pastor muito abençoado. E quando ele sai e vem embora para Ribeirão, então deu aquele, né? Era o pastor, nos batizou, né? Nós batizamos em 10 pessoas, né, na época, né? O irmão Sebastião, o irmão Francisco, né? A irmã Silene, né? O irmão Vando, que é o irmão do pastor Ronilson, né? Então era uma turma bem grande de pessoas que batizaram. E ali, quando o pastor pega, ele vem embora, ficou aquela lacuna. Então o que eu fiz? Abracei mais coisas, né? Nossa. Fui abraçando. Bom, aí ficamos nessa situação. Sempre só a esposa de lado, né? As crianças, as meninas de lado, né? E só trabalho, igreja, e isso começou assim. Viemos para Ribeirão também nessa questão. Aí, veja bem, viemos para cá em 2000, fiquei 6 meses longe delas, né? Só ia lá, por enquanto, ia no domingo, no sábado voltava no domingo à tarde, ou na segunda-feira bem cedo. Pouco né? tempo. Pouco tempo, né? Mas a Josiane tirou de letra, né? Vamos dizer assim. Ela assumiu a casa, né? Assumiu as contas lá, né? Foi trabalhar para pagar as coisas lá, e eu trabalhando para construir aqui, né? Mas fiquei 6 meses longe das minhas filhas. Aqui. Nossa, perdeu um tempão, né, irmão? Assim, porque eu falo assim, quantos anos as meninas tinham na época, mais ou menos? Em 2000, a Jéssica estava 22 anos, a Jéssica estava com 9 anos, né? Exato. Assim, 9 anos, faz falta, porque é a formação, né, da criança, né? Sim. E chegou, graças a Deus que a irmã Josi foi sábia, né? Porque você vê o fruto hoje, né? De vocês dois aí, as meninas firmes na igreja, graças a Deus, né? A gente vê a Josiane, mas ela é você vê ela assim, às vezes não apresenta, né? Mas ela foi um esteio na minha vida. Josiane tem sido e foi, né? Sempre um esteio na minha vida. Porque, pensa bem, tinha tudo para dar errado, né? Com 15 anos, né? 16 anos, ela tinha 15,
Eu tinha 16 anos, sem estrutura de nada, né? E resolvemos ficar juntos, né? Então, sem nada, não pensa, o que é nada? É nada, não tinha nada. Para poder estar, estrutura de homem não tinha, muito novo, muito materiais, novo. não tinha nada. Então, começamos assim. Aí já veio o cuidado de Deus, mesmo uma coisa errada, assim, né? Que era errada, né? No caso que nós fizemos, não é o correto diante de Deus, né? Exato. Não é o plano de Deus para uma família, né? Começar dessa forma, né? Mas Deus foi misericordioso para comigo e para com a minha família, né? E aí, chegamos em Ribeirão Preto, a Josana foi trabalhar, e eu também, aí, quem te arrumar um babá, esses meninos. Pensa em quem que eu penso numa babá? No caso, fica a Jéssica mesmo, né? A Jéssica que era babá, né? Das irmãs, das irmãs, né? A Jéssica era babá delas, né? Então, o que aconteceu? Mais um período, né? Eu trabalhando no Walmart, né? A Josiane trabalhava só via mais nas folgas, né? Que mercado, sabe como funciona. Nossa, trabalhei no shopping. A gente trabalhou no shopping, né? Os horários, não tem final de semana, não tem. É como se você não tivesse família, né? Porque você desencontra os horários. Não tinha. E eu lembro que quando eu estava no mercado trabalhando, eu falei, gente, via aquelas coisas de criança mesmo, né? E olhava, né? Construindo e pensando nas meninas, né? Então, para meu Deus, só dar isso para elas, né? O que eu vou fazer, né? E para a esposa também, né? Mas, de uma certa forma, nós conseguimos ir conduzindo isso, né? Nós tivemos também na Boas Novas, na igreja ali, né? E aquele cuidado com a igreja, mas só que um cuidado, aquele cuidado de tem que ir na igreja, tem que ir na igreja. Vou falar da questão família mesmo, né? Sim. A irmã mesmo comentou, sentar, conversar, né? Que sempre é assim. Eu chego na igreja, logo eu tenho que fazer alguma coisa, né? A gente não para, né, irmão? Não. E outra, hoje, do jeito que a sociedade está caminhando, ela te cobra, na verdade, você está em movimento, né? Sim. Se você para um pouquinho, já... Ué, mas o que aconteceu que você deu uma pausa aí? Foi. Né? E é interessante que... Aí, a Josiane eu e a Josiane fizemos escolha errada de trabalho, né? Ela optou por um trabalho naquele momento, se parecia o melhor para ela. Depois nós viemos descobrir que foi a pior decisão que nós tomou, né? Questão de trabalho. Talvez se ela tivesse ficado em casa, tivesse ficado sem nada, ter sido melhor, né? Que isso não foi legal para nossas vidas, né? Trouxe maldição para nossa casa, né? Hoje temos consciência disso. É lógico que nós já consertamos, sim, né? Glória a Deus. Diante de Deus, sim. né? Tanto eu como ela, né? Mas, seja o que for, houve um prejuízo na família, né? Houve um desgaste na família. Por quê? Decisões, né? Sem pensar diante de Deus. Então, a decisão, você tomar uma decisão sem orar, sem buscar Deus, na verdade não tinha esse entendimento. Não, eu vou tomar uma decisão, eu tenho que ir lá, eu tenho que orar, né? Eu tenho que buscar primeiro, ouvir a vontade do Senhor, depois eu tomo. Não, está nessa cidade, está ali, eu vou lá e vamos suprir, usar as forças, as mãos, né? Para suprir. Então, com isso... É que eu falo assim... que tudo vezes... também... Eu falo, é permissão de Deus, né? Igual o pastor falou ontem mesmo no culto, né? Que Deus permite o pecado já suprindo, tipo, o perdão, né? Porque eu falo que, com certeza, com essa situação que vocês passaram, hoje você não permite mais acontecer na vida de vocês e, com certeza, você aconselha outras pessoas também, né? Fala, ó, ora primeiro, né? Não toma uma decisão dessa, tudo. Então, com certeza. Não foi em vão, não. Não, Deus tem um cuidado mesmo, todas as coisas... de fato, coopera, né? Porque Deus, para o bem, né, daqueles que amam a Deus, são chamados para o seu propósito, né? Mas, por quê? Porque você vê que realmente as pessoas que estão nos assistindo podem saber disso, do cuidado de Deus. Eu quero frisar muito isso. Deus tem um cuidado, tem planos em nossas vidas, né? Eu tive um momento muito difícil aqui em Ribeirão Preto, foi em 2009. Eu sofri um acidente grave, né? No caso, eu trabalho com caldeira, né? Sim.
Foi um acidente assim que hoje eu olho, até hoje, quando eu chego na caldeira, trabalho até hoje, com caldeira, né? Nossa. Às vezes, quando eu chego no lugar onde que eu tive uma queimadura, né? De 3º grau, né? Nossa. E naquele momento, às vezes, quando eu olho para aquele local onde que eu vinha a queimar ali, eu falo, meu Deus, que isso me traz uma certa, sabe, aquela friagem por dentro, né? De saber. Mas naquele momento, o que aconteceu? Eu tenho um testemunho muito grande através disso. Como que eu vou saber, mas como que foi que o Senhor fez isso comigo? Deus está no local onde que meus 2 pés, as 2 pernas, desce sobre labaredas de fogo, né, e eu só vim queimar uma das pernas. Meu Deus. Até hoje eu não tive assim, sabe, eu olho assim, eu imagino. Não tem como entender, né? Sim, humanamente, não. Não tem. Hoje Aliás, não não era nem para estar vivo, né? Porque se os 2 pés desceram, né? As 2 pernas. As 2 pernas minhas, que foi. Eu joguei água, né, sobre um monte, puxei a cinza, para quem conhece assim, tem as. Imagina você pegar um braseiro com muitas brasas e puxar. E eu joguei muita água. Peguei uma mangueira, fiquei ali jogando água, naquela mangueira, jogando água. Foi, tá ótimo, né? Rescaldo, já pronto. Já esfriou, tá normal, né? Mas criou uma casca aquilo lá, né? E quando eu desço ali, que eu bati a primeira pá naquela cinza, imaginando-se que era uma cinza, que rompeu. Meu Deus. Se rompe aquela barreira ali da água, que tinha protegido aquela cinza ali. E o que aconteceu? Eu afundei meus 2 pés. Meu pai. E eu lembro assim, foi em 2009, né? Aliás, para ser mais exato, foi dia 9 de setembro, né? Olha só! Nossa, prestes. Sim, né? Eu lembro assim, porque ficou bem marcado ali, né? Então, eu desci, aí o buraco pegava no meu peito, mais ou menos assim, que eu tentei bater o cotovelo para poder sair daqui. Voltei de novo, dentro do buraco. De novo os pés, né? Lá. E aí, com muito custo, eu saio para fora. Aí quem que entra em cena? O irmão Adilson. Até então, na época, não era irmão, né? Eu já estava trabalhando com ele, né? E ele vem, o irmão Adilson vem e fala assim, você está pegando fogo no seu calçado, né? Porque para mim tanto faz, se estava pegando fogo, se não estava. No momento ali, era tão intensa, né? Aquela dor tão intensa, mas o que aconteceu? As brasas que estão dentro do meu calçado, ela pegou fogo ali na minha botina e eu não percebi. Derreteu a botina. Foi derretendo tudo. Aí o irmão Adilson chega para mim e fala, você está pegando fogo na sua calça, tira o calçado. Mas né? não tinha nem como tirar. Aí eu bati o pé naquela hora, fui arrancando tudo ali, né? E ele falou assim, tira a calça, né? Que pegou fogo. Porque estava tudo queimando. E eu lembro, assim, que eu quero deixar bem registrado, que o irmão Adilson vem, ele tinha uma calça, né? Ele corta a calça que ele tinha e me dá o short, virou short, né? Uma bermuda ali, ele me dá. Naquele momento ali, nem crente ele era no momento ali, né? Eu só estava pregando o evangelho para ele, mas ali, o que eu quero dizer com isso? Foi 9 meses de sofrimento, eu e minha casa, um sofrimento que, gente, não dá para se imaginar e desejar para alguém. Né? Então, ali, mais uma vez, a Josiane foi no hospital um dia me visitar, né? Que eu fiquei, o médico que me atendeu falou assim, não, isso aí com 3 dias, né? Me deu 3 dias de atestado. Não dá para você voltar. Né? E eu imaginava, eu olhava meus pés, né? Nossa. Dizer, com 3 dias, como que eu vou trabalhar naquela inocência, né? Pensando, como é que eu vou trabalhar com 3 dias? Aí daqui a pouco eu fui passar pelo postinho, para o posto me dar, fazer o curativo, né? E o rapaz falou para ele assim, rapaz, te deu 3 dias para você fazer. 3 dias. Aí o que acontece? Naquele momento ali, ele falou assim, eu vou para você, isso aí é coisa para ano. Meu pai, nossa, misericórdia. Porque tudo, né, a minha pele desceu, né, para os pés, né, com bolhas d'água, né.
E aí depois você tem que furar essas bolhas, porque senão... Nossa, é um processo... Furar. Meu Deus. Se fosse furar, até que seria bom, né? Aí quando eu fui para o hospital, não tinha vaga na parte de queimados, né? Então, em Bernardino de Campos, que fiquei lá 13 dias internado, né? Então, não tinha vaga. Aí, infelizmente, um rapaz faleceu, né? E aonde que morreu queimado, né? Foi aonde que surgiu uma vaga para mim. Uhum. Mas isso depois de quanto tempo também, Eu né? fiquei uma semana em casa. E isso que acarretou problemas, né? Porque ela juntou água. Juntou água e a pedra ficou morta, né? E eu lembro que quando eu tive o primeiro acesso ao hospital, ali da Bernardino de Campos, né? As clínicas dali, o médico olhou para minha perna e falou, sou Hilton. A sua perna queimou feio, hein? Então, doutor, tal. Mas, gente, vocês não têm noção. A sensação, depois de uma semana, que eu estava dentro daquele fogo. Você não conseguia nem pisar. Nada. Porque o pé em bolhas. Meu pai. Eu cheguei a ponto de ficar 3 dias tendo simplesmente sem pregar o olho. Chorava igual... Nossa, queimadura dói demais. Imagina 3º grau. Nossa. Aí o médico chegou e falou assim, senhor Hilton, vou falar uma coisa para o senhor. Essa sua pele, ela já morreu. Não tem como. Né? Então, eu falei, mas como assim? Fazer enxerto. Eu pensei, vai fazer um enxerto, vai fazer puxar a pele, né? Tirava ali, mas só que ele disse que estava com uma toalha na mão. Ele estava com a toalha na mão, né? Eu pensei assim, beleza, né? Aí eu estava deitado, põe as pernas em pé assim, né? Dobra as pernas. Aí ele veio, né? Então, não destrezinho, vai pegar. Foi para mim. A única coisa que resolvi para você agora era morfina, mas deixa para lá, né? Não tem jeito, em vez de bateu. Pegou a toalha e desceu lá nos meus pés. Arrancando tudo. De Jesus. O José estava comigo esse dia, ele testemunha disso, né? E a hora que ele fez aquilo, né? Que ele bateu lá, que ele saiu lá embaixo, né? Que minha pele assim, rosada, né? Em carne, querida, ele limpando, passando aquilo ali, né? Aí eu falei, meu Deus, gente. Gente, que sofrimento. Eu falei, sério? É sério que o povo quer ir para o inferno mesmo, gente? Né? Isso que eu estou pensando, irmão. Aí eu pensei, ó, quem fez isso assim, eu acho que eu tive, sei lá, uma visão. Eu falei, meu Deus, será que o inferno é isso mesmo, gente? É isso que eu penso. O irmão contando e eu aqui pensando. Aí eu imaginando assim, aonde fogo eterno. Fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Como que é isso? Aí arranquei a pele ali, ele arrancou, limpou, bateu sabão, fez tudo aquele projeto assim. E ali eu pensei, bom, se eu não morria, cara, se eu não ri aquele dia, eu acho que eu vou morrer hoje, né? Aí ele falou assim, vai para casa, porque não tem vaga. Ele me aplicou os remédios, aí pegou, me levou para casa. Esse dia, sim, aí você pensa numa pessoa, fala assim, não, isso não vai acabar. Meu Deus. Irmãos, resumindo, enquanto... Aí eu me internei, a Josiana chegou e falou assim, Hilton, não se preocupa com nada. E ela chegava lá assim, eu estava aos prantos no hospital. Porque aquela dor era demais, gente. Porque não tem remédio para isso. Só no meio de queimados. Assim. Não tem. Só no meio de queimados. E aí eu lembro que ela chegou lá e falou assim, Hilton, não se preocupa, né? Eu e as meninas tomar conta da casa. Só tenta vencer essa barreira sua, essas dores, né? Mas aquela ia embora, chorava no meio de queimados, né, ali. E eu lembro que uma história de uma mulher, né, que ela estava lá, e ela tinha queimado todo o corpo dela, uma churrasqueira, né? Todo o corpo. Mas ela andava para lá e para cá, igual uma múmia, mas ela andava, e eu não conseguia andar. Eu falei, doutor, por que essa mulher queimou toda a parte, só ficou uma parte do corpo dela sem queimar? Essa mulher. Meu Jesus. Só uma parte do corpo dela, o órgão genital dela. Uma coisa que não queimou. Meu Deus. Só. Aí ela falou assim, a diferença dela com você, que ela queimou todo o sistema nervoso dela. Então ela não está sentindo, ela está em choque constante. Nossa. E você não, você queimou só uma parte do seu corpo. Então todo o sistema nervoso está sentindo ali. Está sentindo, né? O corpo, né? Porque eu não entendi aquela mulher
andando ali e eu não conseguia andar. Meu Deus. Né? Então, aí mais uma vez a Josiana entra em cena, né? E vai, através de Deus ali, né? Tratando, né? Passando essa fase Fortalecendo, tão né, complicada. irmão? Né? E ali no hospital, ali, chegou um momento que eu comecei a pregar o evangelho também, né? E eu lembro que quando chegou o momento do enxerto, o médico falou para mim assim, ó, tem um agravante para você. Eu falei, o quê? Mais um. Mais um. Eu falei, mas por quê? Né? Mais um? Ele falou, ó, você vai ter a segunda queimadura. Eu falei, sério, doutor? Eu não vou mentir para você, não. Porque você é o quê? Careca. Você é calvo. Então, o que acontece? Para você não ficar com uma mancha branca na calvície, né? E como não vai... Porque acontece, você tira da cabeça, tanto faz a mulher como o homem, eles raspam e tiram a pele da cabeça. Entendeu? E vem e põe uma proteção. Na medida que o cabelo vai crescendo, vai saindo aquela proteção, vai arrancando, né? E falou assim, mas no seu caso, como você não tem cabelo, né? Não tem cabelo para arrancar a proteção, né? E você vai tirar da sua coxa. E saiba de uma coisa, ó, que tira a pele da coxa, a primeira pelezinha da sua coxa, você vai sentir dores como fosse vai ser 2 queimaduras. Nossa. Meu pai. Meu Deus, que prova. 2 queimaduras. Quando você acha que você está saindo, volta ali. Volta ali. Meu pai. Mas eu lembro que ele falou assim, ó, mas se você fazer o enxerto e ficar legal, o que vai acontecer? Você vai poder ir embora para casa. Gente, fizeram o processo, fizeram a cirurgia, tirou da minha coxa. E quando eu acordei da anestesia, meu Deus, eu amarrado com meus pés num poste desse que veio com soro, né? Fiquei 3 dias com as pernas amarradas para cima, né? Por conta da... Por conta que não podia mexer para nada. Porque senão tem rejeição, né? E ela tem ali, que né? Aí, agora, aderir. dor na minha coxa. E dores muito das fortes. Queimaduras. E da queimadura. Aí daqui a pouco, eu falei, não pode. Ele falou para mim assim, Hilton, vai tirar o seu... vamos tirar ataduras, as ataduras. Se pegou, você pode ir embora para casa. E eu estava com um homem no quarto, que ele tinha feito uma cirurgia também, que tinha queimado. E ele fumava, bebia, né? E o que aconteceu? Rejeitou a dele. Ele já estava lá fazia mais de 1 mês, e ele fez a cirurgia e rejeitou. Meu Deus. Ele não pode. E eu lembro que ele punha numa rádio, não sei que rádio que é, e eu tinha que aguentar a dor, e aquela rádio 24 horas no meu ouvido. Aquela rádio no meu ouvido, e ouvindo música do mundo, mas ele estava com o rádio, né? Então, ali. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte, tudo isso. Eu lembro que na manhã que eu fui tirar as ataduras para a glória do Senhor, eu lembro que na madrugada, assim, bem cedo, eu falei, Senhor, eu tenho que sair daqui. Estou longe da minha família, essa dor nesse lugar não dá mais. Gente, eu não sei da onde que saiu até hoje também. Naquela manhã, aquele bendito rádio ali, ele cantou o hino da Aline Barros, que é o Sonda-me, né? Usa-me, sonda-me, né? Sonda-me, foi aquele hino, sonda-me, né? Cura-me. E foi falando aqui assim, foi tocando aquilo ali. Eu falei, meu Deus, né? Como se Deus estivesse falando ali com você, foi né? Algo assim. Como se Deus estivesse... Não, Deus estava falando ali com você, né? Imagina, 13 dias internado. Nossa, eu fiquei 2 por causa da cirurgia, já queria ir embora logo. E no último dia, né, eu naquele clamor ali, e chorando ali, né? Querendo ir embora para casa, pensando, né? E aí eu ouço esse hino, né? Cantou, só esse dia também, cantou, e o médico chegou e foi tirando as ataduras. Ele ria, né? E vinha, e tirava, né? Ele falou assim, você é um sortudão mesmo, né? É Deus, camarada. Por que, doutor, pessoal? Quem sabe no caso? Você vai poder ir embora para casa. Amém. Glória. Você vai com cuidado. Tem muito pouco
tem muita pouca brecha. Então não é por isso você ficar em casa, mesmo porque no hospital, mesmo porque não pode, né? Perigoso Pegar uma infecção. Né? Como tinha as ataduras, vai embora para casa. E aí você vai, era numa quinta-feira você vai, na terça-feira você volta. Se não melhorou, não cobriu mais, ou se soltou alguma pelezinha, você vai ter que treinar de novo. Meu Deus, misericórdia, Eu não vou não, doutor. Senhor, Deus já me curou. Amém. Ele já fez tudo, né? Aí mais uma vez, né, Deus... Eu não sabia, eu com muito medo cheguei em casa, Deus usou mais uma pessoa nessa questão aqui, foi a Denise, né? A Denise, ela pegou, ela tinha os remédios dela em casa lá, né? Não sei qual é o nome do remédio agora. Ela foi lá, buscou, aplica esse remédio, né? Na sua pele e vai curar. Amém. E ali foi assim que desceu. Quando eu voltei no doutor, lá, o doutor falou assim, mas rapaz, mas como a sua pele secou, né? E tudo, né? Então Deus foi usando pessoas, né? Amém, usando, glória a Deus. Então, José, a Denise, né? Eu sou muito grato a eles, Amém. né? Nessa questão, José ali me levando, a Denise com esse remédio, né? Então Deus sempre nos cercando, eu e minha casa, né? Amém. Graças a Deus, né? Sempre cuidando de nós. Nossa, irmão, mas que prova, Nossa, né? verdade. A minha avó, ela estava com catarata e ela queimou essa parte de cima da mão, né? Então ela não enxergou e ela despejou o café fervendo aqui. Por ser uma senhora de 80 anos, né, a mão dela estava bem debilitada. E em questão de dias, fez a bolha e ficou aquela água, porque o hospital não queria mexer por ela, né, ter uma certa idade, deixou ali, o médico não queria pôr a mão. Sim. E foi quando minha mãe buscou ela, né, levou ela no médico, lá em Araçatuba, porque em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, os médicos não queriam fazer nada, né? E aí minha mãe falou, não pode deixar ela com a mão, já estava aquela água, porque vai dando um mau cheiro, né? Vai apodrecendo a carne, né? Levou ela para Araçatuba e teve um médico também que cuidou da mão dela e falou, não, isso daqui a gente vai ter que tirar. Aí ele furou a bolha, tirou aquela água e cortou toda aquela pele, porque, como o irmão falou, já estava morta. Só que aí fazia 2 vezes o curativo por dia e eles colocavam açúcar junto, porque diz que o açúcar ele é cicatrizante no caso da queimadura, né? E aí foi regenerando a pele e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, não precisou fazer um enxerto, né? E a gente ficava agoniada ver aquela, né, aquela pele dela desse jeito. E olha que era assim, do tamanho da mão. Agora imagina o irmão, Nossa. a perna inteira. Meu Pai do céu, misericórdia. Foi algo assim que... Aí algo que era para 3 dias, né, segundo o médico. Aí eu fiquei 9 meses afastado. Isso que eu ia perguntar. Nossa. 9 meses fazendo 9 meses. tratamento. E nesses 9 meses, enquanto tinha uma brecha na minha perna, de uma ferida sequer, a queimadura estava lá. Nossa. A dor da queimadura estava lá. Porque ficou sensível. Eu lembro que uma vez o Francisco me levou no médico do trabalho, né, fazer a perícia, né? E eu lembro que eu tive que sair, que eu andava só com um pé só, né? Então ele desceu ali, parou na Jerônimo Gonçalves ali, né? E eu tive que cruzar, né, a Jerônimo para chegar no postinho da No central, posto central, né? lá. Posto central. E eu fui, e como o sangue agitava, ficava como se fosse uma berinjela no meu pé. Nossa. E eu fui ali, sabe? Então, na medida que você ia pulando e correndo com a perna só, que você tinha que correr e pôr a perna para cima. A perna para cima, normal. A circulação, mas a hora que eu ajudava. fazia assim com o pé, era algo de... Eu ia correndo meio de todo mundo. E chegava, não que eu chegava, que eu sentava, que eu ergui o pé, já estava em prantos já. Então, Nossa. esse dia o Francisco me levou, ele falou assim, Hilton, mas dói assim? Eu falei assim, meu irmão, você não tem noção quanto que isso dói. Isso dói demais, meu irmão, mas dói demais. É uma dor insuportável. Tanto que quando eu ia tomar banho, eles aplicavam meia dose de morfina, né? Antes do banho, para
tomava que é até banho. perigoso, né? uma parada cardíaca de tanta dor, É. né? Aí depois do banho eu aplicava. O restante, né? Uhum. Aí, por causa disso. Aí estava entrando no médico, no hospital, com a morfina, beleza, né? Mas depois. Uhum. Agora, você já pensou, irmão, que passou por essa experiência, né? As pessoas que não creem que existe um inferno e vive uma vida à vontade aí, né? Já pensou a hora que chegar no inferno, viver toda a eternidade? Porque assim como no céu nós teremos a eternidade com Deus. Sem choro, sem dor. Exatamente. A pessoa que estiver no inferno não vai ter para onde correr. Nossa. Já pensou? Eu não consigo imaginar. Falando assim, humanamente, eu não consigo imaginar o desespero do inferno. E eu lembro assim que nesses 9 meses sofrendo, eu imaginei muito essa questão. Se me pegava, assim, meu Deus, como que alguém começa a olhar para trás, né? Como essas pessoas Sim. que estão, né, há anos, né, que infelizmente você olha que infelizmente parece que morreu sem Jesus, né? Uhum. Nessa situação, né? Então ainda tem toda, ou seja, não tem um fim para isso. Você lembra da É. passagem do rico e de Lázaro, né? Sim, essa passagem foi uma das coisas que quando eu estava com o irmão passou para mim, o Gremino, eu falei, peraí, é sério? É no mesmo dia? Ele tinha aquela visão, né, de purgatório, né? Então, mas é assim, já não. É no mesmo, morreu, já vai abrir os olhos, né? Segundo a palavra de Deus, vai abrir os olhos no Hades mesmo, já no inferno, já, e começa a sofrer, né? Mas você olha assim, hoje, se o ser humano, ele imaginasse a eternidade, né? E ela, sem Deus, que é o pior, Exato. né? Sem Deus, e você olhar e saber o sofrimento que o espera, né? Por rejeitar Exato. Jesus, né? Aham. Por trocar Jesus, trocar essa graça E por trocar outra por coisa, né? coisas tão banais, Momentâneas, né? né? Isso que é doido. Momentos. Sim, banais, então coisas passageiras, né? Se as pessoas tivessem noção disso, então é onde que a igreja entra, né? A intercessão entra, a oração entra, né? Exato. O clamor, né, para essas pessoas, porque Deus venha ter uma misericórdia dessas pessoas, porque se eles imaginam, só para Deus, para abrir os olhos dessas pessoas, né? Eles têm uma dimensão do que é o inferno, né? Meu Deus. Porque eu falo assim, às vezes a gente vai falar, a pessoa fala assim, mas morreu, acabou. Não, gente, não é bem assim. Não. Antes fosse. Aqui, né? Antes Morreu, fosse. acabou aqui, Acabou mas aqui. Agora, o problema a hora é o que você depois. fechar os olhos, aí sim é onde tem que vai se preocupar de começar verdade. exatamente o seu futuro, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu posso fazer isso. Sim, você pode, é uma escolha que você está tendo hoje, né, irmão? Uhum. Você tem o direito de escolha, ninguém vai te obrigar a fazer nada que você não queira. Assim como o Espírito Santo, né? Ele só vai fazer aquilo que você permitir que ele faça. Mas lá na eternidade, aí você não vai ter escolha, você escolheu a sua eternidade, ou no céu ou no inferno, né? E é interessante, irmãos, que quando eu me converti, que eu comecei a fazer as primeiras pregações para as pessoas, né, fazer evangelismo, isso, esse temor de saber o inferno como que era, eu cometi muitos erros nessa questão. Uhum. Que a minha intenção era o quê? Espírito Santo, não dá, eu mesmo vou pregar, eu mesmo vou Goela abaixo. goela abaixo, né? Então vou ali, né? Não dá, né? Então, por quê? Porque tem que ter temor, não é possível que as pessoas não estão vendo. Não consegue ver né? isso. Quando né? você tem essa visão, você quer que as pessoas entendam isso, né? Exato. E ao longo dos anos, o que eu fiz? Fiz muito isso, Uhum. de querer que as pessoas aceitassem Jesus na marra, é a palavra, vamos dizer, tinha que aceitar. Uhum. Tinha que aceitar. Até que um dia, com duras penas, eu aprendi, não. O meu papel, o meu propósito aqui É apresentar. É falar. apresentar Jesus, né? Então, eu apresento Jesus, então quem vai fazer a obra
e faz a obra, né? É Ele. É o Espírito Santo, né? Esse Deus maravilhoso, né? Ele que vai fazer a obra, é Ele que vai dar o crescimento, né? Mesmo Sim. sabendo que lá uns plantam, outros regras, outros dão o crescimento, mas esse temor, né? Vem Olhar para a minha família, né? as ervas daninhas no Sim. meio, né, irmão? Mas a minha mãe tinha muito, né, pegas, vamos dizer assim, né? Que ela falava, mas para que isso? E eu pegava firme com ela lá, né? Não, tem que ser assim, né? Agora, hoje eu tenho o privilégio, né? Hoje eu olho para o meu pai, né? Eu vejo o meu pai com o Senhor hoje, né? Meu pai não foi no meu batismo, né? Não foi nem meu. Isso nem eu ia Francisco, comentar, a questão da conversão dos seus pais, né? Que foi recente, né? Sim. A conversão dos seus pais. Mas muito comovente. Sim. O meu pai, ele fez algo interessante, nos surpreendeu, né? Que veja bem como é que é as coisas, né? Meu pai, toda a vida, 80 anos de vida, ali na religião, servindo uma religião, e servia com autoridade, com um amor, né? Com afinco, né? Ali, servindo ali, e daqui a pouco meu pai fica doente, né? Fica enfermo, e alguém chega para ele e fala assim, ó, vai lá na igreja, eles vão orar por você, lá você, quem sabe, né? Você vai ser curado. E eu já ia, quando alguém chamava ele ia na igreja. Ele ia, não é que não ia. Mas ia ali, ouvia, ia embora, acabou, né? E meu pai vai para a igreja. E daqui a pouco, sim, meu pai, eu falo até hoje, meu pai foi para buscar a cura física, né? Deus De algo que deu estava a sentindo, espiritual. né? E ele chega ali, o Senhor usa pessoas para pregar o evangelho para ele de uma forma diferenciada, orou com ele, né? Naquele momento, meu pai passou por grandes dificuldades, mas ele foi curado, né? Glória mas a só Deus. que de lá para cá, ele não saiu mais, Amém. né? Se rendeu ao Senhor, está com Cristo. Eu lembro que quando ia ter o batismo, né? Ele falou assim, só vou batizar o dia que meus filhos já estão tudo comigo aqui. Os meus filhos têm que estar aqui. Sem meus filhos aqui, eu não batizo. Aí ele escolheu o dia dos pais, né? Sim. A data. E eu lembro que quando chegou no domingo, né? Que nós fomos no batismo dele, né? Quando eu vi o meu pai entrando na água ali, né? Para ser batizado, meu Deus. Nossa. Emoção, né? Não, ali, né? Mais de 20 anos orando, né? Orando, e todo mundo se convertia, né? E meus pais não, né? E meu pai ficando de idade, meu Deus, o que eu faço com isso, né? E ali, a hora que eu vi entrando na água ali, confesso ao Senhor, né? Clamando ao Senhor Jesus Cristo ali, só choro, né? Ali, acho que Um choro de alegria, sim, né, irmão? de saber, Senhor, graças a Deus, o meu pai reconheceu Jesus. Amém. O meu pai teve oportunidade, né, com Jesus. Amém, amém. Então, ali foi uma alegria, acho que não teve esse, né, dos filhos, né, que não se emocionou, tanto foi aqueles que até então não estão caminhando com Jesus, como aqueles que estão, que já caminham, já. Mas todos, eu acho que o sentimento foi mútuo, torcendo, né, por ele ali naquela hora, né? Sim. E agora, nós tivemos lá agora esses dias atrás, eu lembro que eu estava dormindo, eu acordei com alguém tossindo, eu conheci que era a tosse dele, né? E ele estava lá de fora da casa, né? Estava ali lendo, né? Que ia até a escola, né? Lendo o texto ali, porque ia até a escola dominical. Né? Olha que bênção. Não, Jesus. É surpreendente, né? Não, até o dia que a gente foi lá em Minas, né, que a gente foi pra praça tocar violão, cantar os louvores assim, que ele chegou assim, foi ao mesmo tempo surpreendente e muito assim, um sentimento de alegria, que vê até ele, sabe, mesmo com idade avançada, foi lá participar com a gente, sabe, cantou os louvores, e foi só, gente. Você imagina, se você conhecesse meu pai anos atrás, né? É algo assim, se, vamos dizer, o presbítero Luiz lá, né? Lança uma profecia, fala assim, tal ano, tal dia, né? O Manuel Cabral vai aceitar Jesus e vai estar numa praça com os irmãos cantando. Nossa, isso aí, pode jogar pedra nele, que isso aí é mentira. Né? Mas realmente foi. O Espírito Santo foi lá. Deus você vê o trabalhou, cuidado, o amor que ele tem hoje, né?
com o Senhor, lá todo mundo respeita ele, né? Sim, sim. Né? O senhor Manuel, né? E hoje eu tenho tanto orgulho dele, sempre tive, né? Orgulho do meu pai, e hoje mais ainda, quando eu ligo para ele, poder falar, paz do Senhor, meu pai. Né? Paz do Senhor, eu falo pai, assim, né? a gente se emociona, né? Porque eu falo assim, a gente lembra quando o pastor Evair, nos cultos de orações, em todos os cultos, apresentava ele em oração, né? Sim. E ele falava assim... É verdade, eu lembro. Exatamente. O Senhor não pode recolher ele sem que esse homem tenha salvação. Não, eu não aceito, né? Sim. E assim... E a gente ter o privilégio, né, que nós tivemos de conhecer ele salvo, né? A avó Maria também, né? Então, assim, a gente acaba se emocionando, porque eu falo assim, nunca é tarde demais para você ter uma nova vida com Deus. Né? É muito importante você ter cada minuto ali de oportunidade com Deus. Eles conheceram Jesus agora, né? Mas eles estão tendo uma nova vida com Deus. E eu falo assim, a gente se emociona, né, irmão? A gente se emociona. Se emociona. Eu olho para trás e eu vejo meu pai, né? O quanto meu pai era, que ele foi, né? E hoje ver como que ele é, né? A forma que ele está, né? A forma que ele trata, né? A família, né? Sim. O jeito que ele conduz, sabe que realmente é lógico que está num processo, né? De tratamento, né? Mas sim. O que ele mudou, você se percebe uma coisa, você pode perceber que ele conheceu Jesus de fato. Houve-se uma experiência, né? Amém. E é interessante que hoje sempre Deus, quando fala Deus teve um cuidado, né? A Thalita vinha aqui na igreja, né? E eu falava assim, será que essas meninas têm para a igreja mesmo, Josiane? Está indo mesmo, Josiane? Ela está indo, Josiane? Disse que foi. Disse que foi. Estava ela e a Mariana, né? Eram duas colegas firmes ali, Sim. né? A Mariana fez parte do ministério aqui também, Sim, né? sim, fez. Aí chegava lá em casa, Thalita, o que o pastor pregou? Qual foi o hino que cantou? Para realmente saber se ela tinha vindo, né? Mas aí ela já Deus cuidando, não, papai, a igreja lá é bênção, né? É isso, é aquilo e tal. Mas é pentecostal, né? Você sabe que é pentecostal. Sei, papai, mas você vai lá, é tão gostoso e tal. Passava um pouco, daqui a Thalita, papai, eu vou na igreja hoje com a Mariana. Falar assim, ó. Agora você quer arrumar rolo de novo, tá? Você está indo para a igreja, Thalita mesmo? Tô, meu pai, então você sabe. Não inventa nem hinos e não inventa nem texto também, não. É o que o pastor pregou, né? E eu lembro que, mais uma vez, um momento bem complicado na minha história familiar, né? As minhas filhas desanimadas, né? Com o ministério naquele momento, né? A minha esposa, Josiane, um momento aqui bem chateada, a ponto de já quase não querer ir mais para a igreja, né? Naquele momento, né? Sim. Aí, essas papai, vamos para a igreja. Lá tem o pastor Ronício, lá tem fulano, tem Bertano. Né? Aí eu falo, não, pentecostal, vou não. Vou não. Até que a Josiane falou assim, ó, ou você vai uma igreja, uma outra igreja então, ou não vou para a igreja mais não. Meu Deus. Ao ponto que estava a minha casa, né? Eu falei, então, mas... Vamos lá ver como é que é isso. Não, mas vamos ver o que nós vamos fazer. Mas sempre empurrando elas, né? Tirando elas de ideia, né? Porque pentecostal, eu sabia que tinha profeta. Como é que você faz com profeta? Em seu lugar tem profeta? Cheios de problemas, né? Cheio de lacunas, né? De doenças na alma, vamos dizer assim. Né? Sim. Não, lá tem profeta. Né? Lá vai apontar o dedo para mim, vai falar as coisas, meus erros, né? Aqueles pecadinhos de estimação, né? Não vou de jeito nenhum. Mas só pensava isso, mas falava para elas que era um real motivo, né? Sim. Isso era um pensamento seu de dentro de você. Sim, era um motivo lá que eu escondia lá. Né? Até que um dia teve um encontro de casais, né? Aqui.
Sim. Foi em 2016, uma coisa assim. Acho que 2018. O primeiro encontro de Eu não casais, lembro. acho 17 ou 18. Não, mas eu vim antes, né? Eu vim antes mesmo de vir para cá. O pastor Rony usou o irmão Sebastião para poder me convidar, né? Eles me abençoaram na época pagou, né, as coisas, né? E eu vim, cheio de reservas, né? E eu cheguei aqui na igreja aqui, que teve a ministração, os irmãos, aquela coisa, né? E falei, gente, que bênção, né? Que coisa gostosa. E fui embora, mas fui embora, pensa assim, nossa. É diferente. É diferente. Gostei, mas fiquei na minha, não foi nada para elas, né? Até que chegou um momento, e aí eu comecei mais a buscar o Senhor, né? Comecei a buscar mais, e eu lembro que eu tive que ir para Belo Horizonte, né? Eu fui lá para uma reunião de célula lá, né? E chegou lá, eu lembro muito bem, eu posso falar isso, que eu fui com muito... Deus é lindo demais. Eu fui com muita raiva no coração, né? Que eu não queria ir. Não queria ir. Tem que confessar isso. Não queria ir. Uma sexta-feira e viajar à noite, ficar o dia inteiro lá, né? E eu lembro que quando eu cheguei, chegando lá em Belo Horizonte, o que eu faço? Lá eu compro um pão de queijo, tomo um café, né? Então, beleza, vou comer um pão de queijo de Minas, né? Sim. E quando eu cheguei na igreja do Paulo Mazzoni, e com muita raiva ainda, porque eu não comi o pão de queijo, mas comi pão francês, né? Não tinha, que eu fui no mercado comprar o pão, na padaria, o pastor quis me abençoar, mas ele comprou pão, não comprou o pão de queijo. Na hora que eu fui na fila, eu falei, não, eu já comprei para adiantar para nós. Eu contando que era o bendito pão de queijo, era pão francês, né? Falei, bom, continuando com raiva, né? Isso foi, irmãos, até que eu comecei a subir as escadas na igreja central de Belo Horizonte. Né? A hora que eu comecei a subir as escadas e estava tocando, os irmãos tocando, eu nem estava vendo, mas eu já comecei a perceber algo assim, sabe, até, Jesus, comecei a sentir algo, falei, peraí, o que é isso? Eu nunca tinha sentido aquilo. Diferente nas escadas, porque lá é estilo arena, né? A igreja, né? Então, quando eu subi, que eu venci, que eu vi o púlpito, eu vi em volta, elas estilo a cabo do bosque, né? Então, que eu cheguei ali, falei, peraí, eu acho que eles erraram de igreja. Porque era tanto o mover, quase se podia pegar e palpar como pegar esse microfone. Meu Deus! Né? E línguas estranhas, né? E coisas assim, mas peraí, esse ambiente aqui não é batista, né? Não é estranho. Mas ali eu lembro que naquele sábado, quando começaram a ministrar as pregações, né? Tudo, eu lembro que era meio-dia. E eu não quis sair daquele lugar mais. Não queria mais ir embora. Não queria. Aquela mágoa passou, aquela raiva passou, e aquele prazer de estar ali, né? E então, foi maravilhoso. Aí eu falei, pastor, eu quero isso para mim. Uau, mudou. Eu quero isso para mim. Então, você que sabe, mas só que se prepara, né? Se te constranger, você pode se bater você na rua, na fila de um banco, seja o que for. Eu falei, não, aonde que seja. E eu só quero isso para mim. É igual o louvor lá, o batismo no ônibus. Eu só quero isso para mim. E eu lembro que na madrugada, né, então, veja bem como é que o Senhor é lindo. Eu levei a Josiane no trabalho, cheguei, coloquei o celular, ouvindo a pregação do Judá Bertelli, né? E ali ele pregando na Igreja da Glória, né? E eu lembro todos os detalhes, né? E ele, no final da pregação, ele falou assim, aquele que nunca falou em línguas, fale agora. Meu Deus. Fale agora. E eu, com a Bíblia na minha frente, comecei a ler a Bíblia ali, já não falava, não conseguia ler mais. Não era mais em português. Já fui batizado com o Meu Santo. Deus, que lindo. Naquela madrugada, né? E já comecei falando em língua. Eu lembro que a Thalita, a Jéssica tinha saído, a Josiane, a Ingrid, a Thalita levantou, que assustou, da forma que foi, né? Peraí, o que aconteceu aqui em casa? Você está lendo o quê? Né? O que meu pai está arrumando, né? E quando eles chegam,
Ela chega, viu lá, eu estava na cozinha. Irmãos, a minha experiência foi o seguinte, eu estava aqui, sentado nessa cozinha da minha casa. Eu não tinha condições de mover o meu braço. Nossa, tamanha foi o piso. A glória que desceu. A Jéssica, o telefone aqui, a Jéssica ligando para mim, eu vi que era a Jéssica, mas eu só falava em línguas, a Jéssica ligando, que queria que eu abrisse o portão para o Lucas, né? Mas eu não tinha condições, não tinha. Com muito custo, ela ligou para o Lucas, vai lá, vem sempre para o papai, né? Porque o papai não tem telefone, ela tinha que ter o telefone, abrir o portão. O Lucas foi lá, algo estranho lá. Depois de horas, eu ali não tinha condições de sair do lugar. Olha o sobrenatural de Deus como que é, né? No celular, é sobrenatural mesmo. E aí eu já falei, não, agora não tem condições mais de ficar. Aí não tinha como ficar mais na igreja que eu até então estava, né? Aí, mais uma vez, né, o pastor Ronilson ficou sabendo que eu ia trocar de ministério, né? Estava pensando em me trocar de ministério, né? Tinha um outro irmão lá, né, que até é pastor, né, pastor Luciano, né? Que estava pensando em me chamar para a igreja dele, ele já ia sair mesmo, né? Não é que ele estava chamando, eu já ia sair mesmo, eles sabiam, né, que eu ia sair. Aí ele, mais o pastor Ronilson e o irmão Ney, Claudinei, chegou uma semana antes, né? E o irmão Ney chegou lá e o pastor Ronilson, ó, já que você decidiu sair do ministério, você saiu do ministério, né? Vai para a nossa igreja, né? Tem os irmãos de infância, né? Pessoas que você conhece lá, né? E eu lembro que o irmão Claudinei, orando, até hoje eu lembro, gente, o que o irmão Claudinei fez. O irmão Claudinei, eu ali tradicionalzão ali, meio preso, ele bateu o pé com tanta força na sala de casa. E pequenininho, né? Pequenininho, irmão Claudinei, isso é um abençoado demais. Nossa, ele é, nossa, abençoado demais. A família, a irmã Karina, as meninas. E o irmão Claudinei bateu o pé no chão. Eu falei, não. Os meninos estavam no quarto, a Josiane assustou. Alguma coisa, o Milton foi e bateu a cabeça no chão, alguma coisa, né? E ali eu vim para cá em 2017, e realmente, esse projeto é de Deus mesmo. Amém, amém. Curando vidas, restaurando vidas, né? Hoje, no caso, multidões, né? E nós chegamos aqui em 2017, final de 2017, eu e minha casa, né? Mais um grupo conosco. Porque o pastor Ronilson lembra, o pastor Ronilson ainda comentou, olha, a gente está indo visitar uma família e se a gente trazer, vai encher a igreja aí. Ora para Deus ampliar aí, multiplicar a tenda aí, porque vai vir mineira, hein? Que bênção. Foi bênção, né? Eu chegando aqui na igreja, por isso que eu amo esse ministério. É bênção. Eu amo mesmo. Quando fala assim, vamos para a igreja, hoje já não há mais em nós, né? É que fala, não vamos, porque hoje há um prazer, né? De estar aqui, né? Eu falo assim, quando a gente chega, a gente é recebido como família, não como membro. Não. É família, é família. A gente tem um amor entre os irmãos que é como família de sangue, pai, mãe, tio, tia. Eu falo assim, a família da gente aumenta, assim, que você não tem ideia. Não tem. E quando chegando aqui, os irmãos todos, né, me acolheram, eu e minha casa, os irmãos que chegaram também, todos machucados. Interessante que todos estavam machucados, né, precisando de um cuidado, de um ombro, né, de um abraço, de um osso, de uma ferida, né? Então foi cuidando, os irmãos se sentiram bem, todos. Portanto, eu estou aqui até hoje, né? Glória a Deus. Né? Deus 2017 até hoje conosco aqui, né? Então, sendo bênção aqui, né? Glória a Deus. Graças a Deus, né? Porque foi bem cuidado. E o pastor Ivair, ele fez algo assim que ele me cativou para a eternidade, vamos dizer assim, né? Quando minha mãe estava em cárcere, né, doente, muito doente, né? Eu vou falar para o pastor Ivair orar por ela, né? Só por orar, mas nunca imaginava querer fazer isso. Ele pegou ele, a pastora Marta, foi lá em Cássia, né? Sim. Conversar com a minha mãe, apresentar Jesus para minha mãe, né? Então, quando ele falou assim, ó, eu vou me dar o endereço, o quarto, que eu vou lá.
Meu Deus, sério que vai fazer isso, né? Sair daqui lá em casa, lá em Minas, né? Sim. Para visitar uma pessoa, né? Aham. E nós era nova, até então aqui ainda, né? Ele pegou e foi, né? Eles foram, né? Chegou, apresentou Jesus para minha mãe, né? Minha mãe naquele momento aceitou Jesus, né? Sim. A pastora Marta, né? Então, ao cuidado de Deus. Exatamente. Né? O cuidado de Deus sempre, né? Deus. Eu falo que ele não acolhe só quem está chegando aqui, ele dá um respaldo na família, igual do João Vitor, né? Do meu sobrinho, né, irmão? O que o João Vitor foi acolhido pela igreja, pelo pastor, por todos, o carinho que a gente não tem palavra, porque eu falo assim, às vezes você vai pedir oração, é aquele momento que você está passando ali, que você quer ser acolhido em oração, só que Deus surpreende e usa a igreja além do que a gente está ali precisando, né? E esse acolhimento surpreende, né? Eu vejo que a igreja aqui, pelo menos, é até o que o pastor Evar falou, né? O dia que eles vieram aqui, que como todo mundo se trata como irmão, né? Sente a dor do próximo, né? Sim. E tenta, tipo, abraçar. Não, vamos vamos juntar todo mundo aqui, vamos fazer. Então a gente vê que o irmão está passando dificuldade, ou financeira, né? Ou questão de um emprego, igual a gente falou no Congresso de Homens aqui, né? Cada homem se apresentou, falou, vamos... Fala o que faz, trabalha com o quê, porque de repente está precisando de um mecânico, a gente nem sabe que dentro da igreja tem um mecânico. Então a igreja vai se movimentando em cima disso, né? Sim, e aí, tipo, as pessoas nem conhecem, igual o seu caso, sua mãe. Vocês eram novo na igreja, praticamente ninguém conhecia a família de vocês. O pastor foi lá, no nosso caso o João Vitor também. Sabe que é parente, mas nunca conversaram, nunca falaram com o João Vitor. Todo mundo se doeu, foi lá, doou, né? Fez oração, tudo, e hoje está aí, né? Hoje sua mãe salva, o João Vitor também curado aí, já logo está aqui, né? Em nome de Jesus. Não, você vê que ao longo da história, né, hoje eu estou com 49 anos, né? Eu vejo, olho para trás, sempre hoje eu posso observar o cuidado de Deus, né? Sim. Comigo, com minha casa, né? Conosco ali, sempre vejo o cuidado de Deus conosco ali. Então, até mesmo dos pastores que eu tive, né? Igual no caso o pastor Joel, né? Foi um homem que me instruiu muito também, né? 17 anos com ele ali, né? Mas chegou um momento que teve que cortar um ciclo, porque havia não a questão do pastor Joel ou da igreja. Mas era um novo tempo. Era um momento, Eles verem que não sair de lá com problemas, né? Sim. É porque naquele momento, no caso eu e a minha casa, precisava de um cuidado diferenciado. Um novo tempo, precisava né? De um novo tempo, precisava Exato. de quebrar lacunas, né? Pecados escondidos, ser tratado mesmo, né? A questão das minhas filhas também, né? Ser tratada também, né? E no caso, hoje eu vejo o plano, que no caso a Ingrid casou com o Renilson. Né? Verdade. Se nós tivéssemos isso talvez não acontecer, né? E até então eu já conhecia de Deus de criança, mas nunca teve né? Aquele interesse, né? Depois que veio para cá que começou. Ai, que interessante, né? Pois é. As três casadas praticamente, né, irmão? As três casadas. Que bem. Já tá aí, glória já. a Deus. Glória a Deus. Nervoso, né? Amém. Esperando esses momentos, né? Se Deus quiser. É bênção do Senhor. Está concluindo mais um círculo, né? É verdade. Aí vai voltar o Caio, a Josiane, né? Olha isso. Voltar... Aí vai vir os netos, calma aí que vai vir os netos. Vamos ver o que você está fazendo para nós, né? Amém. Em relação a netos, né? Se Deus quiser, né? Verdade. Acho que podemos chegar para o final já, né? Eu tenho certeza que tem muita história ainda para contar. Com certeza. De repente a história das meninas também, né? Que não foi falado, mas é bênção demais. A gente vê que... tem a parte 2, depois a parte 2, já vem junto com a Josi também. Ela vê que foi tranquilo, né? Vê que já falou um pouco dela aí. Mas eu falo, cada um que passa aqui conta uma história diferente e que de cada um a gente consegue tirar um pouco. Nossa, igual no início você falou que você rejeitava, que algumas pessoas sempre vinham trazer de alguma forma, né, Jesus te cercando ali. Eu vi também da minha história, né, que eu por muitos anos assim, eu sabia que alguém estava tentando me apresentar a palavra, eu tinha aquele conhecimento da Igreja Católica também, mas tipo, tá bom. E aí, depois que eu me converti, que eu olho para trás, eu falo assim, meu Deus, quantas e quantas vezes que tentaram me apresentar e eu tipo, não, deixa pra lá e tal. Sim. E aí eu falei, meu Deus. Fazer até piada, né? Fazer até piada, pois Meu Deus.
Mas então já está feito o convite para um próximo episódio. A gente só marcar uma data que dá para todo mundo, né? Trazer a minha família aqui, né? É verdade, com certeza, né? De repente um dia traz todo mundo aí. Conta um pouquinho da história. Verdade, né? gostoso. Um pouquinho da história, né? Mas é isso, um pouquinho da minha história, né? Amém. Tem muita coisa, claro, né? Mas eu sou grato a Deus. Muito grato a Deus. Amém. Por sempre que Ele fez na minha vida, na minha casa. E hoje poder me apresentar a minha nova casa, né? Com os irmãos aqui, né? Sou grato, né? Peço desculpa para os irmãos também, né? Que eu sou um pouco meio sanguíneo, talvez, né? Um quanto meio nervoso, mas eu vou ficar quietinho. Eu vou ficar caladinho. Nada, tem que ter. Por isso que Jesus escolheu cada 12, né? Porque precisava de personalidades diferentes ali. Tem que ter um sanguíneo, tem que ter um mais calmo, tem que ter o, né? Ele fica bravo comigo, papai, ó. Aí o Pedro vem, né, irmão? Não parece, né? Irmão, tem algum versículo, uma mensagem que você deixa pro pessoal que está assistindo? Que muda algumas vidas, né, talvez? Sim, eu tenho sim. Contar por aqui quando eu assisti. Eu não sei se você é pai, se você é filho, se você é esposo, né? Se você... Como que está a sua vida hoje? Como você está vendo a minha história, né? Um pouquinho da minha história, ao longo dos 32 anos com Cristo, né? Saiba de uma coisa. A Bíblia diz para nós que Cristo Jesus será salvo tu e a tua casa. Amém. Se você é pai, saiba disso, creia no Senhor Jesus. E a sua casa vai ser salva em nome de Jesus. Amém. Você que é filho, sabe que a honra ao pai é algo fundamental. E saiba de uma coisa, né? Que Deus é contigo, né? Deus é com você. Seja com qualquer situação da sua vida, que Deus te abençoe ricamente. Eu espero que você, irmão, alguma pessoa que está assistindo esse podcast, saiba que o cuidado de Deus é com você, mesmo que você não esteja sentindo, ou não vendo, ou não percebendo, mas Deus tem cuidado de você. Amém. 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 Bom, mais uma vez, agradeço a Deus por você ter aceitado o convite, né, participar conosco da mesa aqui, dividir a palavra do Senhor. Tem alguma mensagem para deixar? Nossa, para nós é uma honra. Deus abençoe, que multiplique as bênçãos na sua vida, Amém. Na sua família. Para nós é uma honra, né, Amém. compartilhar a mesa com você. E já deixar o convite, né, para a irmã Josi. Josi, estamos te esperando aqui, vim compartilhar com nós, as meninas também, a Jéssica, a Thalita, a Ingrid e os seus respectivos, né? Vai ser uma bênção. Amém. E para você que está assistindo, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Aquela pessoa que está necessitando, né, de uma palavra que você sabe que está passando por um momento, chama ela para assistir esse vídeo com você. Tá? E venha nos visitar também, né? Sim, verdade. Nós ficamos aqui na rua Ermelinda Henrique Sandrin, no Parque dos Servidores em Ribeirão Preto, número 210. Nós temos culto de quarta-feira, às 20 horas, que é um culto de oração, culto abençoado demais. No sábado, a gente tem um culto de jovens também às 20 horas. E no domingo a gente tem às 9 da manhã um Café com Deus, que é um estudo da palavra, junto com o café que o pessoal traz aí, um pão, né, um pão de queijo. Sim. Não pode esquecer o pão de queijo, gente. Pão de queijo mineiro. E às 18 horas no domingo também tem o culto da família, com toda a igreja, como os ministérios de louvor aí, as meninas da dança. E as ceias, né, no segundo domingo do mês. Você é convidado, então quando puder vir, venha nos conhecer sim. Te aguardamos aqui. E se caso você também não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreva, né? Clique no curtir aí, compartilha com seus amigos, familiares. Deixa um comentário do que você achou do que foi conversado aqui, de onde você está assistindo, né? Se em algum momento você se sentiu tocado pela palavra. E nós esperamos você num próximo episódio. Então, toda quinta-feira a gente está postando ou um episódio novo, ou um corte, né, do episódio anterior. Então, não perca, toda semana estamos postando novos vídeos. E então, que Deus abençoe sua vida. Fique na paz. Fique na paz. Fique na paz. Tchau.